E hoje, na série de reportagens especiais sobre o aniversário da TV Pai Eterno, a gente mostra as grandes vozes que passaram por aqui. Nos últimos 6 anos, foram muitas entrevistas importantes, personagens que falaram sobre os problemas da sociedade, do papel de grandes líderes que nos deixaram e, acima de tudo, do trabalho contínuo de evangelização. A Lohane Castro foi quem preparou essa reportagem. Quantas notícias cabem em 6 anos? Quantas informações, histórias, fatos? O que fazer para não perder a essência? O compromisso da TV Pai Eterno é informar os devotos a partir de um olhar cristão. Comunicar a fé com responsabilidade, proximidade e informação de qualidade. Nesses anos, acompanhamos momentos marcantes da igreja, com coberturas ao vivo, transmissões especiais e entrevistas que entraram para a história. Foram dezenas de entrevistas com nomes importantes da igreja, da cultura e da vida pública, sempre com respeito, escuta e compromisso com a verdade. E a gente conversou com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que falou sobre a sua passagem pelo ministério e os rumos também que tomaram o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Trabalhei com a ciência, com a Organização Mundial da Saúde, com o que tínhamos, organizei o sistema de saúde para poder fazer frente ao número enorme de pessoas que viriam em direção ao SUS, que é o nosso sistema que atende 86% dos brasileiros que são 100% dependentes do SUS, e ainda organizar a rede privada, que claramente teria dificuldade de expandir a mesma razão do SUS. Conversamos com líderes que têm guiado os rumos da igreja no Brasil e deram suporte nos momentos difíceis. Certamente o Papa Francisco nos deixa um legado maravilhoso no seu magistério. Magistério entendendo tudo que ele ensinou por suas palavras, seus escritos, suas pregações, mas o magistério também dos seus gestos e das suas opções. Um homem que falou permanentemente da paz e conclamou o mundo a superar as guerras, o flagelo da fome, a sua dimensão missionária muito forte, mostrando-nos que a nossa missão é pregar o Evangelho e anunciar a alegria do Evangelho. Nós perdemos alguém que amávamos. E a perda sempre é algo que toca o nosso coração. A perda é uma realidade que sempre toca a nossa existência. O Papa aqui apontou um caminho bonito também para a vida da humanidade, onde as grandes questões da vida da humanidade estavam no seu coração, seja a questão da paz, o mundo dominado por guerras, mais de 25 conflitos armados espalhados pelo mundo. O Papa sempre relembrava que a guerra é uma falência na vida da humanidade. Refletimos sobre situações profundas sobre fé e o papel da igreja na sociedade. O Conselho Indigenista Missionário lançou recentemente o relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil, referente aos dados do ano passado. Só para ver o quanto, através da história do nosso Brasil, os povos indígenas foram inicialmente caçados, em seguida escravizados, em seguida defendidos pelos padres jesuítas, inclusive se criaram diversas maneiras de poder agrupá-los em diversas regiões. Filme disso ainda nós temos um dos filmes que retrata um pouquinho esse modo. E através da história toda do Brasil, sempre de novo os povos indígenas foram sendo massacrados. É uma palavra um pouco agressiva, mas que ainda não consegue dizer a realidade em relação aos povos indígenas quanto à morte e destruição de culturas, o desaparecimento de línguas. Estivemos presentes em momentos de grande importância para os fiéis. Padre Pablo,
É um prazer enorme receber você aqui no programa Parlatório. Nós ficamos muito felizes quando soubemos que você aceitou conversar conosco. E eu já começo com uma provocação. Onde é que um pároco arranja tempo para uma devoção tão grande pela motocicleta? Seja muito bem-vindo. Padre Rafael, uma satisfação estar conversando contigo, com cada um dos espectadores da TV Divino Pai Eterno. E essa pergunta ela é bem interessante, desde que colocada no lugar dela. Como um padre encontra tempo para moto, sendo pároco, que é algo que nos preenche tanto, e é justamente no tempo que sobra. Depois de ter rezado, depois de ter feito o que precisa fazer, sempre sobra um tempo. E das minhas ocupações, o meu hobby é justamente andar de moto. Essas são apenas algumas das muitas vozes que passaram por aqui. Arcebispos, religiosos, bispos, religiosas, fiéis, missionários e tantos outros homens e mulheres que inspiraram com seus testemunhos de vida. A TV Pai Eterno nasceu da fé, vive da fé e segue firme nesse propósito de ser ponte entre a palavra e o povo, entre o altar e o coração de quem nos assiste todos os dias. É isso aí, falou muito bem a Lohane Castro. Nosso objetivo aqui na TV Pai Eterno é isso, fazer essa ponte entre o altar e o seu coração. Por isso que o nosso lema aqui da TV Pai Eterno é esse, né? Levar o Santuário de Trindade até a sua casa, a casa do Pai, até você, devoto, que está em todo o Brasil aí acompanhando aqui a nossa programação todos os dias. E é importante lembrar, né, que essa celebração, ela não é só nossa, não é só de quem está aqui todos os dias na TV, mas é também de você que abre as portas da sua casa para estar sempre junto com a gente, sempre fazendo essa conexão através aqui desse canal que veio para ser mais um instrumento da igreja, mais um instrumento de Deus para evangelizar, para levar o amor do Pai até o coração de quem está em casa nos acompanhando todos os dias.